tree, oh Christmas tree, thy leaves are so... Olá, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trago esta receita clássica do crochê em formato de suplá para vocês aproveitarem aí para as festas do final de ano. Essa é uma receita clássica do crochê, eu queria trazer para vocês aí no canal, porque é mais uma daquelas receitas que a gente faz o tamanho que a gente quiser. Então, é só seguir a lógica das carreiras, vocês podem fazer um tamanho pequenininho ou um tapetão de sala. Essa mesma receita, ela fica linda de qualquer jeito que vocês confeccionarem. Olha, é a mesma receita, só que apenas uma cor. Então, vocês podem seguir toda a receita para vocês fazerem aí tanto paninhos, né, para vocês colocarem embaixo da árvore de Natal, ou para vocês fazerem aí os joguinhos americanos, né, que são os suplás, ou vocês podem fazer um centro de mesa bem grande, bem bonito. Para fazer o centro de mesa é só seguir as carreiras, né? Elas são infinitas porque são todas iguais. Então, tem uma lógica para a gente fazer aqui esta receita, né? Eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha para fazer as 12 pontas da estrela. Modificando as cores, vocês sempre vão ter peças diferentes. Então, vocês podem fazer essas cores, né? O verde, o branco, o vermelho, que remetem aí às festas do final de ano. Eu coloquei um acabamento com um fio de viscose, aí eu vou explicar para vocês. É um fio bem brilhosinho, a gente costuma usar assim nas decorações do final de ano. E vocês podem modificar, olha, vocês podem fazer outras cores. É a mesma receita, eu só modifiquei a quantidade de carreiras, né, que eu fiz cada cor. Eu coloquei aqui o fiozinho de viscose prateado. Então, tudo isso, olha, gente, parece uma nova peça, mas é sempre a mesma receita. Todas essas peças foram confeccionadas com barbante número 6 e uma agulha 3,5. Então, eles ficaram aí de tamanhos um pouquinho diferentes, porque eu fiz carreiras diferentes. Então, vocês podem fazer assim um suplá um pouquinho menor, né? Esse aqui eu fiz com 10 carreiras. Esse aqui eu fiz com 11 carreiras, né? Para fazer os desenhinhos que eu queria, né? Com cores diferentes. E ele ficou com 39 centímetros de diâmetro. Então, se vocês quiserem fazer um joguinho americano, né, suplás, um pouquinho menor, um pouquinho maior, é só parar as carreiras ou continuar as carreiras, porque vocês vão ver que é muito fácil fazer esta receita. Se vocês quiserem fazer a mesma receita, mas vocês querem fazer um paninho assim para colocar embaixo da árvore de Natal, ou um paninho para enfeitar, vocês podem usar uma linha fina, ó, gente. Essa é uma linha de Tex 295, eu usei uma agulha 2 milímetros e fiz a mesma receita. Eu tive que fazer um pouquinho mais de carreira, né, para chegar assim no mesmo tamanho, mas vocês podem usar essa videoaula, aprender a fazer a receita para vocês fazerem com o fio que vocês quiserem. Inclusive, olha, esta receita eu fiz um vestidinho de boneca. Esse vestidinho de Barbie eu tenho no canal e é a mesma receita aqui, olha, pra gente fazer os paninhos, né? Os suplás, os tapetes grandes. Então, a gente pode usar a mesma lógica para fazer tanto um vestidinho de boneca, como um paninho para enfeitar, como um suplá, ou vocês podem continuar e fazer aí os centros de mesa e os tapetes grandes. Usem a criatividade para vocês modificarem as cores, ou vocês façam de apenas uma cor que ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Essa peça pode ser feita com qualquer fio, mas se vocês quiserem fazer esse tipo de decoração com fio de viscose, ó, gente, vocês podem ver aí na cidade de vocês qual é a marca que vocês costumam comprar para comprar esse fio brilhosinho, e a gente vai precisar de uma cola universal para fazer o acabamento final.
tá bom? Se vocês não quiserem fazer com este acabamento, vocês podem só fazer a receita e no final vocês vão terminar aí, olha, com uma peça bem bonita. Essa aqui eu só usei linha e olha que bonito que fica a nossa peça. Eu espero que vocês gostem da videoaula, que vocês achem útil aí aprender mais uma receitinha para vocês fazerem várias peças em uma, né? Aprendendo apenas uma receita, tamanhos diferentes, cores diferentes e fios diferentes, vocês vão terminar com peças diferentes. Então, eu já peço para vocês aí, para já deixar o gostei, o like, como forma de agradecimento, se inscrevam no canal, deixem os comentários aí se vocês já tinham feito esse tipo, né, de receita, né, essa estrela de 12 pontas, e compartilhem esse vídeo na rede social de vocês. Boa aula a todos! Para a videoaula de hoje, eu escolhi fazer este suplá, porque eu fiz com várias cores, e assim vocês aprendem, né, a emendar os fios, né, a usar cores diferentes, e no final a gente vai fazer o acabamento com esse fio de viscose bem brilhosinho, a gente costuma usar aí nas peças de final de ano, né, para remeter ao Natal. Existem várias cores no mercado, olha, se vocês não estão acostumados com esse fio, quando a gente chegar aqui no acabamento, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre este fio bem brilhosinho, que vai dar um charme aí nas peças de vocês e vai acrescentar valor, né, se vocês estiverem vendendo. Então, para esta peça, eu vou usar um fio número 6 e uma agulha 3,5 milímetros. Começando pelo verde, eu vou fazer um anel mágico, então nós vamos colocar 12 pontos altos dentro do anel. Como é bastante ponto, olha, eu vou ensinar a maneira clássica de fazer o anel. Olha, a gente segura, cruza aqui com o dedo, segura lá com o dedinho, ó. Esse fio aqui a gente vai passar aqui embaixo. Então, eu vou puxar com a minha agulha e vou pegar ele aqui de novo, olha, para fazer uma corrente, esse fio. Quando eu pegar com a minha agulha, eu vou virar essa minha mão, olha. Eu ponho o fio na agulha e viro a mão. Aí, eu faço uma corrente. Aí, o anel já fica prontinho para a gente usar. Então, aqui dentro, vamos colocar os 12 pontos altos. O comecinho sempre é um pouco diferente. Então, para remeter aqui ao primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Bem frouxinho aqui esse ponto, tá, gente? E uma corrente, que aí ele vai parecer bastante com o próximo ponto. Olha, eu vou fazer um ponto alto agora. Olha, fica bem parecido, ó. Esse ponto baixo que a gente fez, aí um pouquinho frouxinho, olha, ele parece com o ponto alto. Então, se vocês quiserem, toda vez que vocês precisarem subir, assim, determinadas peças, né? Vocês podem subir com um ponto baixo e uma corrente. Eu vou fazer 12 pontos, ó, então eu tenho 1 e 2. Quando eu terminar a minha carreira, eu vou fechar na corrente. Então, se vocês quiserem marcar, olha aqui. Ponto baixo, corrente. Então, esse é como se fosse o topo do ponto alto, ó. Porque aí depois já vem o outro ponto alto. Aqui, ó, ponto alto. Então, aqui vocês vão fechar, se vocês quiserem usar o marcador, pode ser um alfinete comum, pode marcar com um pedacinho de linha, o que vocês tiverem, tá? É só para facilitar aí o crochê. Quem depois é mais experiente, né? Com o tempo, vocês vão acostumar a identificar os pontos. Vou fazer 12 pontos, ó. Eu tenho 2 e vou continuar, ó. 3, 4. Aí, se o anel aqui, ó, tá muito grande para vocês trabalharem, é só fechar, ó. Puxa um pouquinho o fio, ó, esse fio aqui que é a sobra, né? E ele vai ficar menorzinho. Então, eu vou fazer 12.
Feitos 12 pontos, aí eu vou pegar o fiozinho e fechar aqui o anel um pouquinho, tá? Depois a gente puxa mais. Eu só vou fechar para chegar ali, ó, onde está o marcador, para fechar com um ponto baixíssimo. Então, eu já sei que é a corrente que eu tenho que fechar. Então, eu vou identificar aqui, olha, a laçadinha da frente da corrente, ó, virada para mim, assim, ó, a alcinha virada para mim. Eu ponho a minha agulha, aí depois eu passo ela lá para trás. Aí fica um acabamento mais bonitinho quando a gente faz assim, ó, ele fica bem aqui no comecinho, tá? Então, se vocês quiserem acostumar a fazer esse tipo de fechamento, né? Colocar bem na alcinha da frente, põe a agulha para trás para fazer o ponto. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira e a gente vai fazer de um jeitinho diferente também, ó. Nós vamos começar no ponto da frente. Então, ó, todos esses Vzinhos, né, ó, aparece um V, esses são os pontos do crochê. Então, quando a gente começar aqui, ó, neste ponto da frente, este aqui vai ser o último ponto. Então, se vocês quiserem marcar aqui, ó, só para vocês lembrarem, olha, aonde está saindo a linha, é o último ponto, não pode deixar de fazer ponto aqui, porque praticamente a gente vai pular esse ponto, ó, porque a gente vai começar no próximo. Aí o acabamento fica diferente, né? Fica mais caprichadinho. Cada peça de crochê a gente pode fazer de um jeitinho diferente, né? Então, olha, vocês podem fazer esta peça desta forma. Então, a gente começa no próximo, ó, eu não subo o ponto aqui, eu começo no próximo. Então, no próximo, peguem as duas laçadinhas e eu vou fazer um ponto baixo assim frouxo, ó, não muito apertado, uma corrente, para parecer um ponto alto. No mesmo local, outro ponto alto. Então, ó, nós fizemos 2 pontos. E agora, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Essa vai ser a nossa repetição, né? Nós estamos fazendo aumentos por todo o círculo, ó. Então, no ponto da frente, 2 pontos altos. No ponto da frente, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui 12 vezes, né? Porque a gente tem 12 pontos. Então, vocês vão fazendo 2, 2, 2, 2, até chegar aqui. E lembrem-se que esse aqui também é ponto, ó. É o ponto que a gente pulou, que a gente começou no próximo. Então, esse aqui vai ser o último ponto. Se vocês quiserem contar, tem que ter 12 repetições, ó. 1, 2, 3, 12 repetições de 2 pontos altos em cada ponto. Aqui eu fiz a minha repetição número 11 e 12 é lá onde está o marcador, ó, no ponto que a gente não subiu, né? A gente já foi para o próximo. Então, aqui eu vou colocar os 2 últimos pontos altos, ó. 1 e 2. Aí, se vocês quiserem conferir, né, é só ir contando os grupinhos de 2, ó. 1, 2, 3, tem que ter 12 repetições. Agora, a gente fecha lá na corrente, ó. Ponto baixo, corrente, ponto alto. Então, na corrente, olha, eu ponho na laçadinha da frente e ponho a agulha para trás. Vocês podem colocar assim, ó, é que se a gente coloca só na laçadinha daqui, ele fica muito aberto. Então, geralmente eu faço assim, ó, na frente, aí eu ponho a agulha para trás, ó. Igualzinho, tá? É como se fosse o centro mesmo da corrente. Mas quando a gente faz assim, ele fica mais próximo aqui. Tá? Ó, terminamos a carreira. Agora, a gente vai continuar fazendo esta técnica de começar no ponto da frente. Então, olha, essa laçadinha é o último ponto da carreira. Então, vocês podem até colocar 2 marcadores, né? Vocês podem colocar o marcador na corrente e nesse que não pode esquecer, ó. Da onde está saindo a linha, é o último ponto da carreira. Agora, a gente vai começar no ponto da frente, ó. Ponto da frente. Ponto baixo, assim, ó, frouxinho, ó. Um ponto baixo, uma corrente.
esta corrente é o topo do ponto alto, vocês podem marcar. E eu ponho assim esses marcadores, gente, para poder explicar para vocês, tá? Principalmente aí quem é iniciante, aí depois a pessoa já vai saber, né? Depois de fazendo um pouquinho mais de crochê, ela vai saber identificar os pontos. Mas isso me facilita quando eu estiver explicando para vocês, tá, gente? Então, tenha em mente que quem faz crochê assim, bem, né? Teve uma época que vocês não sabiam fazer, né? Então, como tem sempre gente chegando no canal, né? Eu sempre gosto de dar uma explicação extra, então espero que vocês entendam, né? E ajudem aí as colegas, né? Os colegas que estão começando no crochê. Então, agora, próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente de espaço e no mesmo local, outro ponto alto. Essa vai ser a repetição da carreira. Então, qual é a repetição? Pulamos um ponto, no próximo ponto, a gente faz um ponto alto, uma corrente de espaço e outro ponto alto. Então, a gente fez um V. Ó, gente. Então, agora esta vai ser a repetição. Pula um ponto, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no mesmo local, outro ponto alto. Por toda a carreira, nós vamos ter 12 desses pontos Vs, que são as pontas da nossa estrela, né? São 12 pontas a nossa estrela. Aqui eu estou dando a volta, olha, o círculo ficou maior. Então, aqui eu vou pular um ponto, pula um ponto. No próximo ponto, eu faço a repetição, ó. E aí, o que acontece? Eu tenho que pular um ponto, que é onde está o marcador, e já fecho no próximo. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que a peça tá certinha. Esse ponto do marcador é ponto, só que nessa carreira a gente não faz nele, a gente só pula, tá, gente? Então, isso aqui é só para explicar para vocês irem entendendo o crochê. Então, agora a gente vai trocar de cor, então eu já vou arrematar essa cor. De um jeito bem simples, ó, aonde está o marcador, eu vou fazer o baixíssimo, ó, aí eu tento colocar aqui, ó, na frente, primeiro alcinho, ó, aí eu ponho a agulha para trás para fazer o baixíssimo. Ajeito uma corrente, corta e puxa, ó. Aí, aqui a gente vai esconder aqui atrás, tá? E não vai aparecer na peça. Então, esse aqui é o centro do nosso suplá, né? Do nosso centrinho, do tapetão, o que vocês estiverem fazendo. E eu já vou arrematar esse fio, ó. Esse é o anel mágico, a gente puxa para deixar bem fechadinho, ó. Como é barbante, a gente vê a direção da linha e puxa o máximo assim que a gente puder. E temos que dar um nó para ele não abrir com o manuseio. Então, a gente põe numa agulha. Está saindo aqui o fio, ó, eu vou pegar uma argolinha próxima aqui para fazer o nó. Aí, o nó é a gente enfiar a agulha na laçadinha. E puxa, ó. Pronto. Aí, fica mais seguro. Aí, para ficar bem bonitinho o acabamento, a gente vai escondendo o fio, ó. Então, quando eu passo, ó, eu puxo para esse nozinho aqui que eu fiz, ó, ficar aqui embaixo, ó, ficar escondidinho da melhor forma, né? Aí é o capricho que a gente vai fazendo, né? Principalmente se vocês estão fazendo para vender. Então, ó, não custa nada a gente dar umas voltinhas aqui, ó, para ficar firme e bem fechadinho, ó. Vendo? Ó, eu vou passando e vou puxando. Se vocês estiverem fazendo para vender, gente, eu costumava fazer isso quando eu levava muitas dessas peças nas feiras de artesanato. Eu deixava um pouquinho assim de fio para minha cliente saber qual era o avesso da peça. Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem, ó,
deixa um pedacinho, e aí vocês explicam para a cliente que esse aqui é o avesso. Porque pra gente parece simples, né? A gente pega uma peça de crochê e a gente sabe qual é o direito e qual é o avesso, ó, gente. Avesso. Olha como tem uns nozinhos. E esse aqui é o direito da peça. Mas a cliente, às vezes, ela não conhece crochê, então ela pode pôr assim, ó, desse jeito, porque ela acha bonitinho. Mas, ó, esse aqui é o lado certo. Então, se vocês quiserem, estão fazendo para vender, deixem o fio e expliquem para a cliente por que que tem o fio, tá? Senão ela vai achar que vocês, não cortou o fio, apareceu. Então, vocês usem essa explicação para agregar valor à sua peça, para dizer o capricho que vocês fizeram, porque vocês pensaram na cliente que não sabe fazer crochê. Agora, a crocheteira, se ela é uma crocheteira, quando ela chegar em casa, ela vai cortar, tá? Agora, eu vou emendar o fio branco. Como é Natal, né, eu escolhi o branco e não o cru, né, para remeter bem as cores aí das festas. Então, a gente vai trabalhar agora, olha, no meio do V, esse V que a gente fez, a gente vai fazer um leque aqui dentro, ó. No centro de cada V, né, naquela correntinha ali, ó, que a gente fez, eu vou fazer um leque. Então, no começo, a gente põe o nó, para poder emendar o fio. Então, eu vou aproveitar aqui que eu fechei aqui, ó, já vou fazer aqui no centro desse V, e aí eu já escondo o fio, ó. Coloco a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Equivale aqui ao primeiro ponto alto da carreira. Quer marcar a corrente para ficar mais fácil depois para fechar? Pode marcar. No mesmo local, ó, eu vou pegar esses fios, vou colocar aqui atrás, vocês podem fazer o acabamento depois, tá? Mas eu já vou colocar os meus aqui, ó, assim eu vou crochetar junto. Vou fazer outro ponto alto, ó, no mesmo local aqui, ó, fio, outro ponto alto. Duas correntes de espaço e no mesmo local, mais 2 pontos altos. Então, a gente fez um leque aqui, um leque de 2 pontos altos. Aí, eu vou deixar os fios depois para arrematar. Puxo um pouquinho e deixo ali, para arrematar depois. Agora, no centro de cada leque, a gente vai fazer esta repetição aqui, ó. 2 pontos altos. Duas correntes e mais 2 pontos altos. Então, por toda a peça, sempre no centro do leque, vamos fazer esta repetição. 2, duas correntes, 2. Aqui eu dei toda a volta, então, eu vou fechar lá na corrente, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira sempre no próximo ponto. Então, a gente está pulando este ponto aqui, ó. Próxima carreira, um ponto baixo, uma corrente, que é igual a um ponto alto. Agora, a gente chegou no leque, então, a gente vai fazer o leque. 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Esse é o nosso leque. Como a gente fez um ponto alto antes do leque, a gente vai fazer um ponto alto também depois do leque. Tudo que a gente faz do lado de cá, a gente faz do lado de lá. Então, olha, a primeira varetinha aqui, pego as duas laçadinhas e faço um ponto alto. 3 e 3. Embaixo tem 2 e 2. E assim a gente vai aumentando, né, ó. A próxima carreira vai ter 4, a próxima 5, 6, e assim a gente aumenta. Então, aqui nós vamos pular 2 pontos, ó. Esse último aqui deste leque
e o primeiro do lado de lá. Então, em todas as carreiras agora, a gente pula 2 pontos. Quando a gente pula 2 pontos, é que a gente começa a fazer o formato da peça. Então, vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Pulo 2 pontos, próximo ponto, um ponto alto. Ó, um ponto antes do leque. No leque, outro leque. Como eu fiz um ponto antes do leque, vou fazer um ponto depois do leque. Então, isso é que a gente tem que prestar atenção. O que a gente faz aqui, a gente faz ali. Então, olha, gente, quando a gente pula esses pontos aqui, ele fica como se fosse assim, ó, um Vzinho ao contrário, né, ó. Ele fica um espacinho aqui. Então, esse espaço da gente pular o último daqui e o primeiro de lá é que vai dar o formato para nossa peça. Então, quando a gente tiver um pouquinho mais à frente, aí vocês já vão ver, ó, esse formatinho aqui é porque a gente pulou os pontos. Então, em todas as carreiras, ó, a gente pula ponto, pula o ponto. E esse começo da peça aqui, que a gente começou no ponto da frente, a gente já está pulando esse ponto aqui, ó. A gente pula sempre um ponto aqui e um ponto depois. Então, quando a gente começou, ó, a gente começou no próximo. Então, esse ponto aqui está pulado. Então, vai dar certinho, ó. Ele faz o formato, né? Aí, vocês é que vão ver, ó. Ele parece uma árvore de Natal. Se vocês virarem assim, ó. Parece uma árvore de Natal, mas é uma estrela, né? Uma estrela de 12 pontas. Tem gente que fala que é um raio solar, aí dependendo das cores que vocês colocam. Então, é um formato clássico no crochê. Então, eu queria ter no canal e queria que vocês aprendessem, porque vocês podem parar a qualquer momento e fazerem o tamanho que vocês quiserem fazer. Então, agora é só continuar a sequência. Pulamos 2 pontos, um ponto alto antes do leque. Leque, um ponto alto depois do leque. E depois a gente fecha e sobe com o branco de novo, porque a minha sugestão são 3 carreiras de cada cor. Então, a gente vai fazer 3 carreiras de branco. Aqui eu dei toda a volta. Vou fechar lá na corrente com o baixíssimo. E vamos fazer mais uma carreira de branco. Então, começamos no próximo ponto. Um ponto baixo, uma corrente. À frente, outro ponto alto. Porque a gente tem um ponto alto a mais. Então, olha, antes do leque agora, nós temos 2 pontos. Vamos fazer o leque. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos fazer 2 pontos depois do leque. Um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Pronto, ó, a gente completou o leque. Então, embaixo nós temos, né, 3 pontos altos e agora a gente tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós sempre aumentamos o leque pelo lado de fora. Então, vamos fazer o próximo, para ficar bem gravado, ó. Pula 2 pontos. No terceiro, um ponto alto. Agora, a gente tem mais um ponto na frente, ó. Então, a gente faz outro ponto alto. 2 pontos altos antes do leque. Agora, fazemos o leque. Dois pontos altos depois do leque. Essa, então, é a 6ª carreira, né? Nós fizemos 3 e 3. E a 7ª carreira é a carreira especial. Então, aí eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa carreira especial
para não embabadar a nossa peça. Aqui eu completei a carreira. Sempre 2 pontos altos depois, 2 pontos altos antes. Fecho lá na corrente, com um ponto baixíssimo. Corta o fio, uma corrente, que é o nó, e puxa. Agora, eu vou fazer a 7ª carreira, vou usar o verde, que é a minha sugestão, né, para terminar com o vermelho. Aqui, agora, a 7ª carreira é a carreira especial, é a carreira que a gente vai começar a marcar para nossa peça não embabadar. Então, como que a gente faz para não embabadar? Em vez de a gente fazer um leque de 2 pontos altos, ó, nós vamos fazer um leque apenas de 1 ponto alto. Então, eu vou explicar para vocês na prática como que a gente faz. Para trocar a cor, a gente põe o fio e a gente vai emendar no ponto depois, porque a gente sempre faz assim, né? A gente fecha com ponto baixíssimo e começa no ponto depois. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a cor nova, ó. No ponto a seguir do ponto que a gente fechou, ó, nós fechamos neste ponto. Ponto a seguir. Um ponto baixo, uma corrente. Equivale aqui ao meu primeiro ponto alto. Vocês podem esconder o fio, crochetando junto. Agora, vamos ver quantos pontos tem antes do leque, ó. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Agora, nós temos 3 pontos altos antes do leque. E agora, como é a carreira especial, nós vamos fazer apenas o leque de 1 ponto alto. Então, é 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto. Ó, nosso leque pequeno. E como a gente fez 3 pontos altos antes do leque, vamos fazer 3 pontos altos depois do leque. 1, 2, ó. Aí, já deixo o fio pra lá, para eu fazer o acabamento depois, e vou fazer o terceiro ponto alto. Ó. Embaixo, nós tínhamos 1, 2, 3, 4. Agora, nós temos 1, 2, 3, 4, porque o nosso leque aqui é menor, tá, gente? A gente fez na 7ª carreira um leque menor. Então, eu vou marcar essa carreira aqui, ó, de leque menor, tá? E vamos continuar a sequência, ó. Qual é a sequência aqui que a gente faz? A gente pula 2 pontos, né, ó, este e o próximo. E aí, a gente começa os pontos altos. Então, toda vez que eu tô fazendo essa peça, eu tô contando, tá, gente? Para eu não esquecer que, olha, eu tenho que fazer aqui 3 pontos altos, ó, 3. 1, 2, e esse aqui é o terceiro, ó. Antes do leque. O meu leque agora é menor. Então, eu vou fazer 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto apenas. E fazer os meus 3 pontos altos depois do leque. O que que acontece agora para a gente marcar essa carreira? Por que que a gente marca? Porque a partir de agora, vocês sempre vão marcar, né? Se vocês fizerem um tapetão grande, então sempre é bom marcar para vocês não se perderem, porque o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um leque pequeno, que é esse aqui. Aí, 2 carreiras de leque de 2, normal, 2 carreiras. Na terceira, um leque pequeno. Então, sempre vai ser assim, ó. Um pequeno, 2 normais. Um pequeno, 2 normais. Tá? Por toda a peça. Então, quando a gente faz esse leque aqui só de 1 ponto alto, a peça não embabada, tá, gente? Então, não importa o tamanho que vocês fizerem esta peça. A partir da 7ª carreira, a gente começa a marcar. Então, 7ª carreira, leque pequeno. 8, 9, normal. 10, pequeno. Então, sempre assim.
de 3 em 3, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E sempre marca no 1, tá, gente? Aqui eu fiz toda a volta, aí vou fechar com vocês lá, ó, na corrente, um ponto baixíssimo. Então, essa foi a carreira de leque pequeno, né? O leque de 1, 2 correntes e 1. Ponto da frente, um ponto baixo, uma corrente, é o primeiro ponto alto. A frente, outro ponto alto, a frente, ponto alto. Ficamos com os mesmos 3 pontos altos antes do leque, porque a gente só fez leque de um ponto alto, né? Então, ó, 3 embaixo e 3 em cima. Agora, a gente vai fazer o leque comum, o leque de 2 pontos altos, ó. 1 e 2, leque comum. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, como a gente fez 3 pontos altos antes, vamos fazer os 3 depois. 1, 2 e 3. Aí dá certinho aqui, ó. A gente pula um ponto, pula o próximo ponto e faz os 3 pontos altos e o leque normal. Mais uma carreira pronta. Eu fechei na corrente, então mais uma carreira com leque normal. Começamos no ponto da frente, um ponto baixo, uma corrente, e agora a gente vai seguindo com pontos altos até o leque. Então, esse aqui, ó, é meu segundo ponto alto, 3 e 4. Então, vamos ter agora, antes do leque, 4 pontos altos. Leque normal. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora fazemos os 4 pontos altos depois do leque. Aí aqui certinho, ó, pula 2 e começa os 4 de novo, por toda a carreira, até chegar na corrente. Aqui é o final da carreira. A proposta aqui desse supply é fazer 3 carreiras de cada cor. Então, agora eu vou colocar o vermelho. Então, eu vou arrematar aqui esse verde, ó. Vou fechar lá na corrente com o baixíssimo. Ajeito. Uma corrente, que é o nó. Já posso cortar. E aí, nós terminamos mais esta carreira. Agora eu vou emendar o fio vermelho, porque aqui na minha peça, cada 3 carreiras, eu mudo de cor. Vocês só tentem, né, dependendo do tamanho da peça que vocês fizerem, né, as cores, vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, mas a partir da 7ª carreira, a gente vai fazer essa modificação, tá? Olha, a carreira com o leque pequeno. Então, cada 2 carreiras, a gente faz esse aqui. Então, sempre assim, ó, leque de um ponto alto, normal, normal, um ponto alto, normal, normal, um ponto alto. Então, sempre cada 2 carreiras, a gente faz esse, ó. Então, fizemos esse, 2 carreiras. A próxima, a gente vai fazer esse aqui, só que eu vou trocar de cor. Então, vocês já viram ali, né, como que a gente coloca a cor. Põe o nó na agulha. Começamos sempre no ponto seguinte, né, ó. Fechamos aqui com o nozinho e a gente começa aqui no ponto seguinte. Um ponto baixo, uma corrente. Se quiser pegar os 2 fios e já colocar aqui atrás, já pode. Então, a gente começa a seguir agora e vamos ver quantos pontos altos a gente vai fazer até chegar lá no leque, ó. Esse é o meu primeiro, mas a gente subiu aqueles, né? Então, ó, são 2 pontos altos. 3... 4,
5, ó, 5 pontos altos. Aí a gente puxa um pouquinho aqui, os fios, ó. Aí o nozinho vai entrar um pouquinho e vocês podem ir fazendo o acabamento, tá, gente? Então, olha, para fazer o acabamento, eu costumo colocar assim, ó, eu dou uma puxadinha, aí eu coloco verde no verde, branco no branco, ó. Então, eu posso pôr na agulha e dar uma voltadinha aqui, ó, tá? Ó, o branquinho eu posso descer aqui, colocar por aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer o acabamento da melhor forma possível, não precisa dar nó, o nozinho a gente só fez aqui no anel mágico, é só esconder, de preferência a mesma cor, tá? Então, aqui nós vamos fazer o leque pequeno, eu vou deixar os fios aqui, ó, para eu fazer o acabamento depois. Ó, leque pequeno, 1, 2, normal, leque pequeno. Então, é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E agora a gente faz a mesma quantidade de pontos do lado de lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Pula 2 pontos e começa depois a sequência, ó. 5 pontos altos, leque pequeno. Aqui, a gente já modifica aqui a nossa marcação, ó. Eu vou tirar daqui e colocar aqui. Assim, a gente não se perde, tá? Ó. Então, qual é a lógica? Fizemos um pequeno, vamos fazer 2 grandes. É que esse meu suplá, eu tenho um tamanho que eu quero fazer ele. Então, eu vou parar um pouco antes. Mas se vocês estiverem fazendo um centro de mesa bem grande ou um tapete de chão, vocês continuem a marcar. Marquem o leque pequeno. 2 normais, pequeno. E assim por diante. Agora, eu vou fazer toda a volta e mais uma carreira de vermelho. Eu fiz toda a carreira, fechei na corrente e vou fazer mais uma carreira de vermelho. Então, a gente começa no ponto da frente, um ponto baixo, uma corrente, e vamos continuar até chegar ali no leque. Então, este é o primeiro ponto alto, 2, 3, 4... e 5, né? Igual embaixo, porque a gente fez aqui o leque pequeno, ó. Então, agora a gente vai fazer o leque normal, o leque de 2 pontos altos. Então, no leque, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fazemos os 5 pontos altos depois do leque. 2, 3, 4 e 5. E aí, a gente continua, né? Pulamos 2 pontos, 5 pontos altos, o leque normal de 2, né? Igualzinho esse aqui. E depois do leque, mais 5 pontos altos. Então, esta é a repetição de toda a carreira. A gente marcou a carreira especial e a gente fecha aqui na corrente. Aqui eu terminei a minha segunda carreira de vermelho, e aí neste ponto vocês vão decidir o tamanho que vocês querem o suplá de vocês. Então, um suplá, ele não tem uma medida certa, vai depender se vocês estão vendendo, né, o tamanho que a cliente quer, se ela quer bem maior, ela tem uma louça maior, ou a maioria das pessoas às vezes tem um espaço pequeno, então não pode ter um suplá assim muito grande. Então, a gente faz mais ou menos uma medida de 35 centímetros de diâmetro, até 42, 43 eu já fiz suplá, tá, gente? Então, esse aqui, ele tem 39 centímetros. Olha, é a minha sugestão para vocês. Ele fica bem bonito. Eu fiz a sugestão de 3 carreiras, mas o meu vermelho aqui, ele tem 2 carreiras e depois eu fiz o acabamento, que seria a terceira carreira. Então, esse meu suplá, ele tem mais ou menos 39 centímetros. Olha, se a gente pegar aqui do biquinho
até o outro, olha, 38, 39 centímetros, tá, gente? Então, vocês vão ver se esse aqui é o suficiente para vocês. Se vocês quiserem um suplá um pouco maior, vocês vão fazer uma carreira a mais de vermelho. Se vocês quiserem maior ainda, continuem no vermelho. Não troquem de cor, tá? Fica melhor a gente terminar no vermelho. Então, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai ficar mais ou menos com 39 centímetros de diâmetro. Eu vou fechar essa carreira com vocês e a gente vai fazer o acabamento com o fio brilhoso. Como esse vermelho vai ser a minha última carreira, eu vou fazer o fechamento perfeito aqui, pra gente, quando entrar com o fio brilhosinho, ficar bem bonito o acabamento. Então, ó, cortei o fio, aqui é onde eu terminei, eu só vou puxar a laçada e colocar o fio na agulha. Vamos começar o fechamento no ponto alto. A gente fez um ponto baixo, uma corrente. No ponto alto, colocamos nas duas laçadas, linha pra frente. Agora, eu ponho lá pra trás a linha para eu poder enxergar esse ponto aqui, ó. Da onde está saindo o fio, a gente enfia, pega duas laçadas. Linha pra baixo. É isso que a gente quer, ó, um pontinho a mais. Então, esse pontinho vai ficar bem em cima da corrente. A gente vai enfiar a agulha bem no meio da corrente, ó, para passar a linha lá para trás. E agora, a gente vai puxando para formar aqui em cima, olha, o pontinho que a gente quer. E aí, toda a carreira vai ficar igualzinha. Aí, quando a gente vier com o arremate, né, do fio brilhoso, a gente tem um ponto certinho aqui pra gente colocar o nosso fio. Então, o acabamento aqui atrás, eu sempre aconselho a vocês fazerem um nozinho, né? Então, eu pego aqui qualquer laçadinha e faço um nó pra ficar assim firme, né? Olha, pra não soltar. Aí, depois, só esconder. E eu escondi todos os fios da mesma forma, tá, gente? Só passar por aqui e esconder o fio. Quando a gente termina de fazer esse paninho, a gente tem que acertar ele, olha, parece que ele fica assim, meio redondinho, então a gente vai puxando as pontas, ó, para remeter aí, olha, aos raios, né, de uma estrela. Se vocês quiserem blocar, né, que a gente fala, que é passar aquela misturinha de passar roupa, vocês também podem, vocês podem espirrar, né, a misturinha eu já tenho no canal, como é que faz, mas é a mistura que a gente usa, assim, para passar roupa, que a gente coloca a mesma medida de água, de álcool e de amaciante. E a gente borrifa, né, e aí a gente vai arrumando, vai puxando assim, ó, e deixa secar, e ele vai ficar nesse formato. Se vocês quiserem só espirrar água, ou não tem o borrifador, passe com a mão assim, ó, um pouco de água, molhe a mão, passa um pouco de água e vai puxando, tá, gente? Ó, conforme a gente for fazendo isso, vai tudo pro lugar e vai ficando essas pontinhas, ó. Então, a gente, às vezes, né, no crochê, a gente tem que ir arrumando assim, olha, a peça para ficar certinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo com o fio brilhoso, né? Que é o fio de 100% viscose. Geralmente, a gente usa esse fio nas peças de Natal, gente, porque, olha, valoriza tanto a peça, ela fica tão bonita. Então, eu recomendo que vocês, pelo menos, tenham, assim, olha, um rolinho desses aqui. Tem várias marcas no mercado, tá, gente? Não é uma marca só, olha. Esse aqui é o de uma outra marca, esse aqui é o de uma outra marca. Olha, quando eu comprei, veio até assim com esse elástico, porque ele solta assim fácil, né? Ele vai soltando assim fácil, mas ele é fácil de enrolar depois de novo, né? Então, olha, vocês podem usar o prateado, né? Eu gosto muito desse dourado para o Natal. Então, esta receita, como eu estou sugerindo para vocês, e na videoaula a gente fez um suplá, eu estou fazendo esse tipo de acabamento. Se vocês estão fazendo um centro de mesa ou um tapete grande, né? Olha, também tem no mercado assim, olha, é barbante com um pouco de brilho. Várias marcas também fazem esse mesmo barbante, tá, gente? Então, vocês também podem colocar aqui,
Ou vocês podem deixar sem nada, que também vai ficar bonito, tá? Se vocês estiverem fazendo um tapete bem grande, ele fica bonito também. Olha, a gente acabou a peça, acabou. Mas eu sugiro para vocês, se vocês estão fazendo os suplás, para vocês investirem neste fio para a gente poder trabalhar. A marca que vocês encontrarem, né? Ele fica bonito, olha, qualquer marca. Ele é uma trancinha, ó, gente. Eu vou pegar essa marca aqui, ó, que ela desmancha mais fácil, ó. São umas trancinhas, ó. Tá vendo? Então, ele não é assim um monte de fio, eles são trancinhas, ó. Fica muito bonito, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês podem falar comigo lá no Instagram, tá? Que eu converso com vocês sobre marcas, né? O que eu estou usando aqui no canal. Mas vocês encontram na cidade de vocês esse fio 100% viscose, brilhosinho, de marcas diferentes. Agora eu vou fazer o acabamento com o fio de viscose. Nós vamos fazer uma carreira só de pontos baixos. Então, põe o nó na agulha. No segundo ponto aqui, que é o que a gente sempre vem emendando o fio, né? Em qualquer lugar. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. E em cada ponto agora eu vou fazer um ponto baixo, eu não vou pular nada. Então, olha, eu vou esconder o fio e depois eu vou passar uma colinha, né, pra gente prender aqui esse fio de viscose para ele não escapar, mas eu já vou esconder ele aqui, ó, enquanto eu estiver crochetando. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada desses pontos aqui da carreira anterior, até a gente chegar ali na pontinha, né, no leque. Ele escorrega um pouquinho, né? Quando vocês estiverem trabalhando com ele, ó. Mas fica bem bonito, eu acho que vale a pena vocês investirem e sempre terem, assim, esse fiozinho para trabalhar em peças, assim, principalmente no Natal. Quando a gente chegar aqui no leque, né, na pontinha, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo. Aí, ele fica uma pontinha assim, tá, gente? Bem delicada. E continuamos a fazer pontos baixos, ponto sobre ponto, não pulem nada, olha, então eu vou descer aqui para vocês verem, ó, estou descendo, ó, esse último aqui, e já passo pro próximo, ó, sem pular ponto nenhum. Então, estamos fazendo ponto sobre ponto. Aqui, olha, esse fiozinho, eu vou passar um pouquinho mais, assim, olha, eu vou passar um pouquinho mais, voltar, e depois eu vou passar uma colinha, né, pra ficar bem presinho, assim, pra ele não soltar. Aqui é o final da carreira, eu vou fazer o meu último aqui, ainda tem mais um do lado de lá aqui, ó, porque a gente começou no segundo, então, ainda tenho mais esse pra fazer. E agora, a gente vai fazer aí um fechamento perfeito de carreira, né? Em vez de a gente fazer o ponto baixíssimo, a gente vai fazer o fechamento perfeito. Então, é só cortar o fio, eu deixo sempre um espacinho, né? Para poder fazer o acabamento. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo, ali no vermelho, ó. A gente começa no segundo ponto, ó, tem o ponto baixo, esse primeiro da carreira. A gente começa no segundo. De trás para frente, ó. Da onde está saindo o fio, eu enfio e pego mais uma argolinha. Linha para baixo. Aí, lá no ponto baixo, ó, naquele primeiro, eu ponho nas duas laçadinhas do ponto, ó. Duas laçadinhas do ponto. E ponho a minha linha lá para trás, ó. Então, pronto, a gente faz um pontinho a mais aqui em cima, ó. Aí, fica tudo igualzinho, fica bonitinho. Como esse fio aqui, ele é viscose, né? Ele é escorregadio, a gente usa cola. Então, eu vou fazer o nó, sempre faz o nozinho. E como esse eu escondi pro lado de cá, esse eu vou passar pro outro lado, tá? Pra não ficar muito fiozinho ali, ó. Então, eu aconselho a vocês
a passar assim por alguns pontos, né, ó. Passem por alguns pontos, vão fazendo devagar, tá, gente, ó. Peguem um pouquinho, puxa, pega mais um ponto, puxa, como vocês acharem mais confortável fazer, olha. Como eu deixei bastante fio, eu vou passar todo esse pedaço aqui, ó. Aí, eu vou voltar um pouquinho, eu pulo assim um ponto, ó, e volto um pouquinho. Assim, ó. Tá? Agora, eu vou fazer a minha cola, então, eu vou cortar. Usem a cola aí de preferência de vocês, que é pro fio não escapar, tá bom, gente? Ó, tentem colocar só no fio. Aqui, ó, nesse fiozinho. Tá, ó. Vou até cortar, aí vocês vão ver o melhor jeito para vocês fazerem. Ó. Coloquem só no fiozinho, tentem não encostar no barbante e deixa secar. A minha, como é uma cola universal, não é instantânea, né? Então, eu vou deixar secar aqui, ó. Coloco bastante, a gente arruma, ó, pode arrumar com a tesourinha mesmo, deixa secar e faz a mesma coisa do outro lado. Eu espero que vocês tenham gostado aí de fazer mais esta receita, mais essa videoaula. Façam os seus joguinhos, né? Se vocês quiserem aí decorar a casa de vocês, ou vocês quiserem vender, fica muito, muito bonito se vocês usarem o fiozinho de viscose. Não se esqueçam que vocês podem fazer aí com qualquer cor, usar os fios, né? Para vocês fazerem decorações diferentes. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aí até o final do vídeo. Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau e bons crochês a todos!